Bom dia! Estamos no ar aqui na sala de visita e hoje com uma presença ilustre da nossa cidade, a primeira-dama do município de Alvorada do Oeste, esposa, mãe, secretária de Ação Social. E nós queremos conversar com ela hoje, né, a respeito da sua caminhada empresarial, como que ela conseguiu chegar até onde ela chegou, com essa loja maravilhosa que temos aqui em Alvorada do Oeste, e homenagear também, através dela, as mulheres de Alvorada do Oeste, por ser hoje o Dia da Mulher. Então, bom dia, dona Silvia. Bom dia, seu Valdemar. É um prazer estar aqui com o senhor. Isso. Obrigado pelo convite, tá? E num dia tão importante como hoje, né? Dia das Mulheres, mês das mulheres, na verdade, onde é comemorado, né? Comemorar, assim, tantas vitórias, né, que as mulheres já teve e a gente ainda tem que continuar lutando para conseguir mais, né? Então, assim, de início eu já quero deixar um abraço bem caloroso para todas as mulheres, né? As mulheres que são mãe, pai ao mesmo tempo, aquelas mulheres que têm os filhos com deficiência, que lutam, e mulheres guerreiras. Então, um abraço bem caloroso para todas as mulheres da nossa cidade e do Brasil inteiro, né? Pois é, bom dia a todos mais uma vez. E o que o povo quer saber é como que a senhora chegou em Alvorada e como que a senhora conseguiu chegar como empresária até onde ela chegou. Nós gostaríamos de ouvir a sua história, gostaríamos de saber, né, isso e ouvir a sua história. Pode ficar à vontade, nós temos tempo aqui bastante. Então, seu Valdemar, eu sou natural de Cacoal. Eu nasci na linha 8 em Cacoal e vim para Alvorada com 9 anos de idade. Então, eu posso dizer que eu sou uma filha de Alvorada, né? Eu vim com 9 anos, estudei na Escola Santa Ana, concluí o 2º grau e, assim, sempre fui muito ativa. Sempre gostei muito de trabalhar, né? Sempre trabalhei. E aos 16 anos já comecei a trabalhar com vendas. Então, trabalhei na Center Modas. Quem é mais antigo de Alvorada lembra, né, da Center Modas, da Lourdes. Então, trabalhei com elas durante uns 11 anos. Trabalhei junto com elas ali mesmo, naquele lugar onde eu tenho a Casa Bela, né, que é a loja hoje. Eu fui vendedora. E eu tenho 3 filhos também, né? Tenho meu filho Matheus, Yasmin e a Larissa, e 26 anos já de casada aqui em Alvorada, né? Então, assim, e essa é a minha história. Começou assim, como vendedora, né, na loja, e durante esses 11 anos que eu trabalhei, me casei, né, trabalhando ainda lá na Center Modas. Aí depois, quando eu tive meu primeiro filho, eu parei de trabalhar, né, na loja e fui ficar em casa para cuidar do meu filho. E aí foi onde começou a minha história, que eu posso dizer, né, seu Valdemar, que é a história da loja que eu tenho hoje. Que foi assim, eu parei de trabalhar, fiquei em casa para cuidar do filho. Mas como eu sou uma pessoa muito ativa, não consigo ficar parada, né? Daí eu iniciei em casa. Comecei a trabalhar em casa, vendendo. Meu filho tinha uns 3 meses de idade quando eu comecei. Então, eu tinha um catálogo de enxoval. Acho que muitas pessoas aqui de Alvorada ainda lembram como foi que eu comecei, né? Eu pegava meu filho, colocava no carrinho, pegava aquele catálogo de enxoval e levava na casa das pessoas. As pessoas faziam o pedido e eu fazia o pedido e trazia, como se fosse a revista da Natura, sabe? Então, porta a porta. Isso, vendendo porta a porta. Isso durou uns 6 meses, eu acho que eu fiquei trabalhando assim. Daí depois, como eu vi que daria para mim fazer algo mais, eu continuei trabalhando assim e fui indo, né? Até que eu já abri o meu CNPJ, já fui... e mesmo assim continuei em casa. Abri o CNPJ em casa e continuei trabalhando com vendas. Fiquei 2 anos nesse período trabalhando em casa e depois já desci lá para o centro, né? Para poder montar a loja. A princípio, eu comecei a loja
junto com a Nilva. Não sei se o pastor lembra da Nilva Schiavon. Não, eu sou novo em Alvorada. Ah, o senhor é novo, então o senhor não vai lembrar. Porque a Nilva, ela tinha um salão e assim, e eu montei a loja do lado do salão dela, junto com ela, numa sala bem pequena mesmo. Foi ali que iniciou a Casa Bela. E ali eu fiquei, acho que 1 ano naquele lugar. Aí depois já foi aumentando, aí mudei para a Avenida. A minha loja, na segunda etapa que eu mudei a loja, ela era ali do lado da pastelaria da Dona Vera, ali perto do Nil, né? Então foi ali que foi a mudança da loja. Ali já foi aumentando, já aumentou. E depois disso, fiquei ali, acho que uns 2 anos. E aí a minha patroa, né, que era a Lourdes, tinha a loja onde eu tenho hoje. E o que aconteceu? Ela resolveu que não queria mais ficar em Alvorada, desanimou com Alvorada, né? E ela me ofereceu para alugar aquele ponto dela. E a gente alugou o ponto e eu passei a loja para aquele ponto lá. E foi lá onde tudo aconteceu. Deus nos abençoou muito, eu e o Vanderlei naquela loja, que cresceu, né? Então, assim, a loja se multiplicou e, graças a Deus, foi muito próspera. E hoje nós temos lá, Casa Bela, para a honra e glória do Senhor, com 14 funcionárias trabalhando. E é muito gratificante, né? O Vanderlei começou com a senhora lá, ou ele trabalhava em outro lugar e depois foi para lá? Não, o Vanderlei, ele, na época que eu comecei a loja, ele trabalhava na Laminadoras. Assim, quem é mais antigo em Alvorada vai lembrar que tinha a laminadora Lamal, aonde o Vanderlei trabalhava. Ele trabalhava lá e eu trabalhava na loja. Uhum. E depois eles juntaram forças. Isso. Depois, com o passar de um tempo, a laminadora fechou, porque ficou difícil a madeira, né? Uhum. Aí fechou a laminadora e ele veio para a loja também. Foi aí aonde que deu mais impulso ainda na loja. A gente aumentou mais ainda. Juntaram né? as forças. Juntamos as forças e trabalhamos junto. E hoje a gente tem a loja aqui em Alvorada e tem uma loja em Cacoal também. Sabe, dona Silvia, o intuito de me convidar aqui não é porque para encorajar outras mulheres, né, que às vezes não têm recursos, né, em nenhum momento a senhora me falou que o seu pai era fazendeiro. Não. Que a senhora nasceu em berço de ouro. Não. Né? Precisou trabalhar. Sim, precisou ter coragem, ter fibra. Né? E nesse momento, pode ser, ou depois, pode ser que hajam pessoas que vão nos assistir. Mulheres que estão aí, e às vezes, sem opção financeira, sem futuro, digamos assim, sem deslumbrar um futuro. Né? E o objetivo dessa entrevista é incentivar essas mulheres a trabalharem, porque as mulheres são guerreiras. Sim. Eu sei que aqui nessa cidade, apesar de pouco tempo, que eu estou apenas 4 anos, deve haver muitas mulheres que estão com disposição. Eu vou contar um testemunho, nós estamos falando de mulheres, da dona Raimunda de Souza Tavares. Minha mãe. Era uma guerreira. Nós nascemos no interior. E viemos para a capital. Meu pai sempre gostou do interior, nunca se ligou muito na capital. Mas na capital, a minha mãe virou homem, mulher, filhos, tudo para nos sustentar, porque ela pegava, ela fazia pastel, fazia roupa. Eu me lembro que ela costurava shortinhos, calçãozinhos, para vender, e nós íamos vender na rua. Eu e meus irmãos saímos para vender salgadinhos, etc. Minha mãe nunca nos deixou faltando nada, porque ela partiu para, como diz a história, partiu para cima, né? Minha mãe terminou com um ateliê, atendendo as melhores famílias do Amazonas. Serviu. Então, por quê? Porque ela teve coragem de sair. Aí, o objetivo dessa entrevista é exatamente isso. Eu quero chamar outras mulheres, inclusive, se você vai nos assistir ou está nos assistindo, eu não sei, compartilhe essa live e se quiser participar conosco, se você tem uma história durante esse mês das mulheres, eu gostaria de fazer uma entrevista por dia aqui com as mulheres. Interessante, né? Muito bom. Para que elas possam contar suas experiências, mulheres vencedoras como a senhora. Mas o povo quer saber mais. Né? Então, em primeiro lugar, na vida da gente, sempre Deus, né? Então, tudo que a gente for fazer,
é Deus para não deixar que a gente desanime. Porque, que nem na minha loja hoje, eu não posso nem falar quantos pacotes e pares de lençol, assim, de calçado que eu tenho. Mas quando eu comecei a vender um lençol, né? Então, eu tinha um só pacote de lençol para vender durante um dia. Então, eu tinha aquilo para me trabalhar. Eu trabalhava com o que eu tinha. Então, eu não fiquei esperando. Eu vou ter que ter pelo menos 10 lençóis para poder sair para vender. Não, quando eu tinha um, eu saía com aquele e eu falava, eu preciso vender esse lençol porque é esse que eu tenho. Então, eu penso assim, que tudo que a gente vai fazer, a gente colocando a esperança, né? E fé em Deus, eu tenho certeza que dá certo. E não podemos nunca desistir, né? Se não deu certo hoje, a gente tenta amanhã. Então, o segredo é nunca desistir. Porque eu não sou filha de pai fazendeiro, como disse o seu Valdemar, né? O meu pai, ele é agricultor e pedreiro, né? Então, nunca tive regalias, sempre trabalhei, desde os 10 anos de idade já trabalhava. Então, assim, o segredo é não desistir. Qualquer coisa que você faça com muita fé e não desista. E é claro, a gente tem que estar sempre com um olhar à frente, né? Você tem que estar observando o que é que vai estar dando certo para você continuar fazendo. Se o que você está fazendo está realmente vai te tá dando resultado ou não. Porque muitas vezes eu vejo que algumas pessoas ficam fazendo uma coisa, não está dando resultado e a pessoa insiste. Se não está dando resultado de um lado, a gente tem que partir para outro. Porque assim, eu comecei vendendo enxoval. Quando eu vi que o enxoval não ia, eu parti para vender outras coisas, né? Então, eu comecei em enxoval, depois fui aprimorando, coloquei enxoval de criança, de recém-nascido, e foi indo até que, né? E como é que foi essa tua vida? Eu vou chamar de sacoleira. Sacoleira. No início, sim, era uma sacoleira, isso. No início. Uhum. E cuidar de 3 meninos. Eu tive meus 3 filhos, lindos e maravilhosos. Graças a Deus, tenho um com 21 anos, está fazendo faculdade, tem a minha menina com 17 e a outra com 11. Eu acredito que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ser uma mãe presente, né? E cuidar deles da melhor forma possível. E eu não me arrependo, sabe, de ter trabalhado e também ter tido os meus 3 filhos e ter feito assim. Eu fiz a pergunta porque muitas pessoas alegam não poder trabalhar por causa dos filhos. Eu tenho um neto de 2 anos. E a minha nora é psicóloga. Eu achei estranho quando ela quis botar o menino na creche com menos de 1 ano. Né? Mas ela colocou. E tinha 2 empregos. E trabalhava na prefeitura, trabalhava acho que era a prefeitura, o serviço da prefeitura, era a SESC. E trabalhava numa escolinha, ela também dá aula de inglês para criança. Uhum. E eu ficava pensando, poxa vida, meu neto é tão pequeno para estar numa creche. Mas hoje em dia, se as famílias não fizerem um esforço muito grande, mesmo amando seus filhos, cuidando deles e tirando o tempo necessário para educá-los, para ensiná-los, para que eles percebam o quanto é valioso, né, o que a mãe faz para valorizar a mãe. Os pais de hoje precisam entender isso, né, que não podem se dedicar simplesmente 100% à vida comercial, digamos assim, faturamento de dinheiro, mas deixar tempo suficiente para que você cuide de seus filhos. A minha nora ela é uma mãezona. E ontem nós falamos com o meu neto. Uhum. Né? Estão todos distantes daqui, meus filhos todos estão em Roraima, mas falamos com ele toda semana e está só eu e minha esposa. Dá para perceber o quanto ela se dedica, apesar do tempo que ela tem, do pouco tempo, mas o tempo que ela tem, ela
se dedica ao filho. Eu penso que, eu imagino a senhora tenha feito isso, né? E que seus filhos possam ter crescido debaixo da orientação, principalmente com a orientação de Deus na vida deles, né? E outra coisa, dona Silvia, e hoje a senhora está secretária de Ação Social do município de Alvorada do Oeste. Mas essa luta aí, né? Mais uma luta boa. Eu comecei na secretaria mesmo, no dezembro agora, né? E é uma experiência muito nova e é uma coisa muito boa, né? Uma aprendizagem, assim, muito bom mesmo. Você aprende muita coisa. E eu sempre digo que cada coisa que acontece em nossa vida é para trazer alguma coisa boa para a gente. E eu ali, nesses 4 meses, né, que eu estou ali na Secretaria de Assistência Social, eu já pude aprender muita coisa e ver realmente a realidade das pessoas, né, do nosso município, aqueles que são mais carentes, aonde é que está realmente que a gente precisa estar trabalhando mesmo com as pessoas. Então, eu tenho fé, assim, e acredito que eu fiz também uma escolha boa de estar ali na secretaria para poder ajudar melhor essas pessoas que estão ali mais próximo, precisando do serviço da Secretaria de Assistência Social. Amém. Eu vou lhe trazer aqui para a gente falar sobre isso, sobre a Secretaria de Ação Social. Quando eu cheguei aqui em 2019, na pandemia. Na pandemia, não, antes da pandemia. Quando a gente começou a trabalhar, você sabe, eu sou pastor da Metodista Araiana, quando nós começamos a trabalhar, começou a pandemia. Foi horrível, foi difícil, e aí me juntei com o José Cerqueira e o Pedro, que trabalha hoje na Câmara, na época ele não trabalhava, eu criei o projeto Semear. De lá para cá, aí eu fiz uma parceria com a Secretaria de Ação Social. E nós distribuímos, na época, 200 e poucas cestas. Até hoje, o Projeto Semear já distribuiu aproximadamente umas 320, 350 cestas. Hoje eu parei, porque depois da pandemia, as coisas ficaram mais difíceis, os empresários pararam de colaborar um pouco, mas nós distribuímos, eu e o Pedro e o José saíamos aí distribuindo cestas básicas. Foi um grande trabalho, algo muito especial que nós fizemos, muitas pessoas foram beneficiadas. Eu só queria pedir ao pessoal do comércio, que eu pedia uma cesta, não pedia 1 quilo, eu pedia uma cesta. E o pessoal doava a cesta. O pessoal estava... Né, hoje em dia ficou mais difícil. Coloca uma vez ali, 2 cestas, também consegui uma, é complicado. Mas a área social, independente de ter o Estado para abençoar, o município para abençoar, outras pessoas para abençoar. É o que eu gostaria que você que está nos assistindo também pudesse fazer isso, né? Que se abrisse o coração e visse que tem pessoas que necessitam, não é porque a prefeitura às vezes dá alguma ajuda. Essa semana mesmo nós tivemos que fazer 2 cestas básicas para atender 2 pessoas. Mas, para mim, é um pouco mais difícil, porque a questão financeira, a igreja é uma igreja pequena, nós não temos condição, mas nós nos dedicamos muito a essa questão. É um trabalho que eu gosto de fazer no social. Eu espero que já, depois nós vamos conversar a respeito da secretaria, mas espero contar com a secretaria quando nós necessitarmos disso e chegar até a senhora. Com certeza, seu Valdemar. Na hora que se eu precisar de alguma coisa, se tiver lá ao nosso alcance, nós estamos prontos para ajudar. Amém. Tá? A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a sua vida empresarial? Olha, é isso aí, o que eu falei. Falei tudo assim, meio resumido, né, para ser mais rápido. Achando que está muito pouco. Mas, assim, é muito pouco que eu falei. Não, a loja, ela já tem 21 anos, né? Não, o que eu achei bonito dessa história, da história da Silvia e de muitas outras pessoas, me permita chamar Silvia, é que ela foi funcionária,
naquele mesmo lugar. Isso. Depois ela voltou, foi lá vender, trabalhar, comprou Comprei de volta. a loja. É, Tu comprou a loja do teu ex-patrão, da minha ex-patroa. ex-patroa. Isso. Você pensa numa superação, É, sabe? Pensa numa superação. Você que está aí, não sei, eu não dou conta, não tenho coragem. Mete a cara, vai lá, porque Deus está no comando da tua vida, mulher. isso mesmo. Acredite. Porque, assim, igual eu falei, nós temos que fazer o nosso hoje, porque o amanhã é Deus quem faz. Por exemplo, se eu, como eu falei, eu tinha um lençol para me vender hoje, e eu vendi ele. E aí, o amanhã Deus fez na minha vida. Por isso eu digo, a gente tem que ter fé e trabalhar o hoje. Né? Assim, dona Silvia, existem pessoas que não conhecem a história das pessoas. Hoje a dona Silvia é a esposa do prefeito, tem uma lojona ali, ela também é esposa do prefeito, Não, né? Mas não sabe como foi a relação, digamos assim. Não sabe, não conhece a história das pessoas. Mas fulano ali é rico, meu Deus, pensa no povo rico. Você nem o que estão fazendo para ganhar dinheiro. Trabalhando, meu irmão. É 21 anos de trabalho. E, assim, o comércio, assim, a pessoa vendo de fora, se acha, assim, que dá um pouco de trabalho também, né? Você tem que ser bem dedicado ao comércio. Mas 21 anos de trabalho. Aí tá ali o resultado, graças a Deus. Né? Exato. E mesmo assim, a gente tem que continuar trabalhando nesse comércio para que ele possa se manter. Porque se eu não trabalhar nele, né, ele não se mantém também. Né? É verdade. Eu fui empresário até os 33 anos. Né? Trabalhei muito, né? Lojas. Eu tinha uma loja no interior do Amazonas lá, tinha uma fábrica de tijolo. Cheguei a ter uma fábrica de tijolo, lá chamam de olaria, né? Fazia telha, tijolo e tudo mais. E antes eu mexi com outras situações também que necessitavam de muito trabalho. Mas eu sei o quanto é cansativo para o empresário desenvolver um bom trabalho empresarial. Né? É isso que eu estava dizendo, as pessoas não sabem, às vezes, o quanto uma pessoa se dedicou, o quanto ela se entregou para que o negócio dela pudesse chegar onde chegou. Né? E, então, está aí um pouco da história da dona Silvia Tecchio, esposa do prefeito Vanderlei Tecchio aqui de Alvorada do Oeste. Eu quero agradecer aqui, em especial, eu até falei aqui hoje, na emoção de ter uma primeira dama pela primeira vez aqui no meu programa, mas eu quero agradecer a MB Telecom, que é a minha parceira aqui, o único parceiro que eu tenho aqui por enquanto no programa, pela internet. A MB Telecom é a melhor empresa de internet de Alvorada do Oeste. Você quer um sinal de qualidade? MB Telecom. Recomendo. Fala lá com o Marcos, com a Suelen, aqui na 5 de setembro, logo depois do sinal ali do único sinal que nós temos aqui no centro da cidade. 5 de setembro, tá bom? Você pode contratar ali os serviços de qualidade da MB Telecom. Quero agradecer a irmã Silvia e lhe perguntar, diga aí o endereço da sua loja, o nome da sua loja, endereço. Minha loja está localizada ali na Avenida Marechal Rondon, né, número 5012, esquina aqui saindo na 52 saindo para Urupá, né? E é a Casa Bela, né? Então, se vocês precisarem alguma coisa, procura lá, Casa Bela. Tá? Sempre tem uma família lá para atender a sua família. Isso, então pegue a sua família, vá lá na Casa Bela, que realmente é uma família. Eu já entrei lá algumas vezes, até comprei uma sandália uma vez, não compro muito, né? A situação financeira de pastor é complicada, mas, né, é uma empresa que dedicada ao social, já nos ajudou lá algumas vezes, e eu quero agradecer isso do fundo do meu coração, tá? Eu repito, faça social. Sempre perto de você tem uma pessoa que necessita muito da tua ajuda, tá bom? Obrigado, dona Silvia. Agradecer a todas as pessoas que vão nos assistir aqui,
né? Poucas pessoas nos viram ao vivo, mas daqui a pouco nós vamos ver o número de pessoas que vão estar aí assistindo, né? Que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. A senhora pode se despedir. Olha, um cara mal educado. Obrigado, senhor Valdemar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e agradecer, né, a todos que vão assistir essa live. Muito obrigado mesmo. Tá? E, por final, desejar um mês abençoado para todas as mulheres. E um forte abraço para todas. Esse é o desejo do coração, do nosso coração. Até a próxima live, se Deus quiser. Seja você abençoado. Mulher, aproveite aí o Dia das Mulheres, porque é só uma vez por ano, tá? Com muita responsabilidade. Eu estou querendo enxergar ali, ó, ao vivo é ruim por isso, ó, que o velhinho não enxerga muita coisa, sabe, dona Silvia? Aí eu quero me despedir aqui, mas não consigo enxergar setinha. Eita, Deus bom! Cadê, dona Silvia? Deixa eu ver o. Agora. Achou? Achei, mas perdi de novo. Tá bom? Olha aí, é bom que você ficou vivo aqui conversando. Você pode perguntar, ainda dá tempo de participar, né? As pessoas ainda não perguntaram. Tudo que vocês nos perguntarem a respeito da live, nós vamos responder, tá? Fique aí, dona Silva, eu vou aqui e volto já já.